Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Tudo bem, né? Sim, graças a Deus. Mais uma vez, juntos para aprender sobre a palavra do Senhor. Bem-vindos a todos. Nossa primeira reunião de estudo do CTVIP, né? De forma presencial. Muito bom. Hoje o dia está bonito, muito bom para aprender. Um dia muito maravilhoso para a gente dedicar ao Senhor logo cedo. Bom, está estudando, só lembrando pessoal, sempre, né? Nós estamos estudando Introdução Bíblica. É uma matéria que tem uma pegada técnica, né? Talvez não seja aquela matéria que você fala, que matéria maravilhosa, mas ela fala da origem da palavra de Deus. É a história por trás da história, né? Porque a Bíblia, ela conta histórias. E essa matéria, ela se trata da história da Bíblia. A gente vai começar a estudar hoje um assunto que é os manuscritos, as traduções e as atuais questões bíblicas. Esse é o assunto geral. E o assunto da aula hoje, que aliás é a aula número 14, já estamos com 14 aulas. O assunto de hoje são os manuscritos do Antigo Testamento. A gente sempre vai ver algo voltado ao Velho Testamento e depois ao Novo Testamento. Sempre algo tratando primeiro de um e depois do outro. E por que isso? Porque eles, como vocês já estão percebendo, acredito eu, cada um deles teve um momento de fechamento do cânon. O que é o cânon? É o conjunto, a relação daqueles livros que compõem cada um das alianças, ou seja, da velha aliança, que é o Antigo Testamento, e da nova aliança, que é o Novo Testamento. Cada um teve o seu momento de crivo, o seu momento de livros ficarem dentro rapidamente, outros ficarem fora. E só os processos, o tempo que cada um demorou é diferente. Por exemplo, o Velho Testamento ficou muito mais tempo em discussão, né? Demorou muito mais tempo para que o cânon do Velho Testamento fosse fechado. O do Novo Testamento demorou? Demorou, e foi séculos. Ele começou a ser fechado bonitinho mesmo lá pelo ano 400 depois de Cristo. Então, Cristo já tinha vindo à Terra, feito toda a sua obra redentora, os discípulos dele, os apóstolos, já haviam morrido, e praticamente 200 a 300 anos depois disso, é que se encerrou e falou, isso que o novo cânon, que é o cânon do Novo Testamento, tá bom? Então a gente sempre vai tratar primeiro do Velho Testamento e tratar do Novo. Hoje, novamente, vamos falar do Velho Testamento e vamos falar dos manuscritos. Mas a gente sempre tem algo para voltar, não é isso? Vamos fazer digamos assim, um relembrar aqui. E vamos relembrar o quê? A aula passada, que é sobre os livros desaparecidos e os outros apócrifos. Aliás, foi uma aula que para mim eu achei um tanto interessante, porque trata de um assunto, digamos, inusitado. Falar de uma coisa que não existe, mas que a Bíblia diz que existe, né? Vários livros citados na Bíblia, e você fala, tá, então eu vou procurar saber a fonte desses livros e vou estudar esses livros, já que a Bíblia não fala deles de maneira profunda, não trata assuntos dele. Você não vai conseguir, nem eu vou conseguir, e nem um judeu vai conseguir. Por quê? Porque foram livros que foram perdidos com o tempo. São os livros desaparecidos, tá? Então nós começamos falando sobre isso, sobre os livros desaparecidos, e algumas características desses livros que a maioria são referências do Antigo Testamento. A maioria desses livros que nós tratamos, os livros desaparecidos, em sua maioria eles são do Antigo Testamento, né? Aí a gente tem Livro das Guerras, que possivelmente a autoria é de Moisés, o Livro dos Santos. Na verdade, aqui pode chamar também Livro dos Justos, né? Na verdade, História de Salomão,
Aliás, deixa eu ver aqui. E tem mais outros também que a gente poderia citar. Eu vou fazer aqui, a lista é grande. Então, só acho que uns 2 aqui ou 3 já está ótimo. E a maioria, embora tenha sido do Velho Testamento, pelo menos 2, presta bem atenção, 2 desses livros desaparecidos são citados no Novo Testamento. E aí nós temos carta aos Coríntios e carta aos Laodicenses. A carta aos Coríntios, ela é citada em uma outra carta, se não me engano, a de Tessalonicenses, ela é citada por Paulo. Paulo havia escrito uma carta antes aos Coríntios, antes de 1 Coríntios, aquela que eu e você conhecemos como primeira, há uma primeira que ela, então seriam 3 na verdade, mas uma se perdeu e a gente não tem notícia do conteúdo dela, e Paulo só fala, eu já tinha escrevido. Então, infelizmente eu e você vamos ficar chupando o dedo, né? Só o pessoal de Corinto e o pessoal da época com certeza sabe o conteúdo daquela carta. Tá? Então, o que para mim e para você hoje é 1 e 2 Corinto, na verdade seriam 2 e 3 Corinto, porque uma carta se perdeu. Amém, irmãos? E ainda tinha uma outra carta que foi escrita ao pessoal de Laodiceia, e essa carta também se perdeu. E as 2 cartas, ambas cartas são cartas paulinas. Irmãos, olha, Pedro, João, Judas, Tiago, escreveram cartas com conteúdo teológico, com conteúdo espiritual maravilhoso, mas as epístolas paulinas, elas são diferenciadas. A maioria do que nós entendemos sobre cristianismo, adotamos como modo de vida cristão, vem da doutrina paulina, vem daquilo que Paulo escreveu. Então a gente precisa entender que deixar de ter uma escrita dele, de uma certa forma é uma perda, né? Por quê? Porque a gente deixou com certeza de aprender. Ele foi o maior doutrinador do Novo Testamento. Se teve alguém que doutrinou e fez com que a igreja entendesse o que era graça, o que era o amor de Deus, o que era ser livre da lei, andar segundo a lei, ser condenado segundo a lei e andar segundo a graça, tudo isso você só encontra através de Paulo. Pedro recebeu até primeiro, lembra daquela visão que ele teve do lençol, né, que tinha animais impuros? Foi a primeira pessoa que de fato teve por revelação, porque veja só, ele teve uma visão, uma revelação acerca da graça. Mas mesmo Pedro teve dificuldade para desenrolar esse assunto melhor do que Paulo. Paulo abraçou isso e como vocês devem ter visto nas outras lives, nas outras aulas, Paulo, irmãos, ele não era para ser a pessoa que ele virou. Somente conversão. Porque Paulo era totalmente antagônico, ele era o contrário do que ele virou. Essa coisa da graça, de receber através da fé, essa não era a pegada de Paulo. A pegada de Paulo era a lei. O negócio dele era a observância da lei. Tanto é que ele consentiu na morte de alguns nos primeiros anos da igreja. Ele foi atrás. Quando ele começou o seu período de conversão, que ele teve um encontro com Jesus, adivinha o que ele ia fazer? Prender pessoas que eram cristãos, porque estavam, digamos, entre aspas, às margens da lei. Ou seja, não estavam observando a lei que ele observava com muito vigor, com muito rigor também. Ok? Tudo bem? Pessoal, essa aula hoje, ela não está sendo transmitida online, ela está sendo gravada. Então, ela vai subir depois, posteriormente, para o YouTube, normalmente, só nós não teremos a transmissão mais pelo Facebook. É uma forma de, aos poucos, trazendo as ovelhinhas para dentro do aprisco, devagarinho. Ah, não vai ter hoje. Ah, foi só presencial e depois gravado. Então, a ideia é essa. Então, vocês que estão aqui estão tendo o privilégio de receber em primeira mão. Quem está em casa não vai ver, não vai participar. Ok, é isso mesmo, Renata? Estou certo, né? Pastor, é isso mesmo. Então tá. Eu não estou falando bobagem. Então, vocês estão tendo o privilégio de receber em tempo real.
Quem não veio hoje, de manhã, vai poder ver sim, mas somente depois que subiu o conteúdo e for para o YouTube, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais aqui a gente pode falar aqui da aula passada sobre os livros desaparecidos e dos apócrifos. Assim, sobre os apócrifos, podemos dizer que foram rejeitados pela grande maioria dos cristãos do primeiro século. Quem são os cristãos do primeiro século? Os discípulos de Jesus. São aqueles que participaram das primeiras conversões, que conversaram e conviveram com os apóstolos no primeiro século. Esses aí receberam a doutrina apostólica, como posso dizer, in natura. Eles não pegaram nada processado, eles já pegaram in natura, já foram direto na fonte, beberam da fonte e não precisaram de uma terceira pessoa ou de um outro intermediário, porque a fonte estava ali, estava tudo muito fácil, muito simples. Era tempos difíceis, digamos que doutrinariamente, hoje para nós é melhor, gente, porque a gente consegue olhar as coisas por um outro escopo, a gente consegue olhar de mais distante e ver a situação toda. Eles estavam vivendo aquilo, eles estavam naquele frenesi de viver aquelas coisas, de serem perseguidos, de se esconderem, de verem os milagres acontecer e ter que aprender a cada dia a ser uma coisa que era uma novidade para eles. Eu e você hoje, nós temos a Bíblia e as histórias desses personagens para nos servir de bússola. Então hoje a gente sabe que uma coisa é boa ou não é, um caminho é certo ou é errado, porque essas pessoas foram na frente e abriram a estrada que não existia. Era só mata virgem, eles foram fazendo essa picada no meio do mato, eles foram abrindo o caminho. E hoje para mim e para você é muito fácil, porque essas pessoas vieram na frente. Existia uma coisa maravilhosa? Existia, com certeza deveria existir. Imagina se eu e você pudéssemos só um instante ir lá e voltar. Mas também eram dias de muita aflição, de muita angústia, de saber como é que vai ser o amanhã, como é que é isso, o que é graça? Eu conheço a lei, vocês entendem? Era uma novidade, era algo muito glorioso e esplendoroso, mas também era algo difícil, era o dia a dia. E por isso eles não tinham problemas com relação a algumas doutrinas. Quando essas doutrinas começavam a querer correr no meio da igreja, tudo bem, elas entravam, mas também iam embora, porque os apóstolos eram aqueles que diziam, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, né, dizendo bem a grosso modo. Eles tinham Paulo, eles tinham Pedro, eles tinham Tiago, então era fácil para eles entenderem o que era bom e o que não era. Então, esses apócrifos do Novo Testamento, né? Falando agora do Novo Testamento, eles não foram aceitos no primeiro século, porque havia uma proximidade muito grande da sã doutrina. A sã doutrina estava com eles. Paulo sentava ali, Pedro estava ali do outro lado. Então, qualquer dificuldade, eles sabiam a quem recorrer. Então, foi com o passar do tempo, com a morte dos primeiros apóstolos, e depois com a morte dos patriarcas, que foram aqueles que, digamos, herdaram a autoridade dos apóstolos para dar prosseguimento, foi a primeira liderança após os apóstolos, os patriarcas, que ainda mantiveram a doutrina dos primeiros, dos apóstolos. Após a morte desses também, que a coisa começou a desgringolar, porque começou a ficar tudo mais distante. Entende? Já não tinha aqueles primeiros que poderiam falar, olha, não é assim, está errado, não, você entendeu errado. Paulo não estava lá para falar, não foi isso que eu disse, você entendeu muito mal. Não sei se vocês já leram, mas Pedro fala, ele faz uma citação de Paulo, que as pessoas liam o que Paulo falava e distorciam, entendiam de maneira errada, interpretavam mal. O próprio Pedro falando acerca dos escritos, ele não condenou os escritos de Paulo, ele falou que eram difíceis, eram coisas profundas. O peso doutrinário de Paulo, como eu disse, na igreja era muito grande o peso dele doutrinário, porém ele falou, olha, o problema é que as pessoas estão interpretando errado Paulo, não que Paulo esteja falando uma coisa e que não dá para entender, não, é as pessoas que estão distorcendo, são as pessoas. Bom, no primeiro século então, esses apócrifos
foram rejeitados e tiveram, por outro lado, né, apesar de terem sido rejeitados, eles tiveram uma coisa que nós também comentamos, que foi a canonicidade temporal e local. O que é isso? Alguns desses apócrifos, eles tiveram em algumas células da igreja, em alguns lugares, em algumas igrejas, mais acessibilidade doutrinária, ou seja, em alguns lugares, certos livros foram mais abraçados, em outros lugares não. Então, e isso também foi até um determinado momento. Qual determinado momento? Até que ele falou assim, olha, esse livro não é bom. Esse livro aí, a doutrina dele, não, está errado, não é assim. Não funciona desse jeito a graça. Não é isso, Jesus não era assim. Isso não é da natureza de Jesus. E aí o pessoal entendia e rejeitava o apócrifo. Rejeitando o apócrifo, essa canonicidade temporal e local deixava de existir. Temporal porque foi num determinado tempo. Local porque era em alguns lugares. É como eu e você que às vezes lê algum livro, que você fala, uau, esse livro foi muito bom para mim. Alguém fala, mas esse livro não é tão bom não. Porque tem um outro livro que fala melhor sobre esse assunto. Esse livro aí traz alguns dados que não são verdadeiros, por exemplo. E aí você fala, poxa vida, eu gostei tanto. Aí você fala, não, eu tenho esse livro aqui. Esse é bom. Aí a pessoa deixa de lado aquela literatura, aquela leitura, aquele ensino e vai para uma outra corrente, uma outra direção, tá? Então, canonicidade temporal e local. Mas isso foi uma pessoa, por volta de 1800 e bolinha, né, chamado Soltaire, um estudioso, que ele disse que alguns tiveram. Mas o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo explicar. Porque mesmo sabendo, são apócrifos, por que esses livros foram abraçados por algumas igrejas? Porque eles encontraram dentro do corpo de Cristo aceitação entre alguns líderes, entre alguns mestres, né? E por que eles foram aceitos? E esse Soltaire, ele fala assim, olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu chamo isso de canonicidade temporal e local, ou seja, é um período, numa região onde as pessoas aceitaram aquele livro, mas depois não aceitaram mais, esses livros foram abandonados, ok? Tudo bem? Amém? Irmã Dora, tudo bem? Tudo bem, irmão João? Tudo bem aí? Domênico, Fernanda, ok? Até aí? Vamos lá? Vamos continuar então. Entre as razões elencadas pelos estudiosos do assunto, destacam-se as seguintes. Acerca desse assunto que eu estou falando, de abraçar esses livros apócrifos do Novo Testamento. Olha algumas razões aqui que eu vou elencar para vocês. Trazem diversas informações históricas a respeito dos atos doutrinais, ou seja, ensinamentos, e litúrgicos, ou seja, a maneira de se fazer o culto, de se cultuar a Deus, desenvolvido pelas primeiras comunidades cristãs. Olha, embora sejam livros que nem tudo dá para ser abraçado, aceito, parte das informações tem um valor histórico, tem um valor cultural, porque explica como é que as igrejas, nos primeiros anos, elas se comportavam, como é que eles faziam culto, como é que eles cantavam, como é que eles oravam, como é que era a forma da pregação, como é que eles ensinavam. Esquecendo e deixando de lado, às vezes, algum ensino que seja obscuro, que seja equivocado, que seja, eu vou falar aqui com calma para não errar, igual a semana passada, herético. Semana passada eu fui falar herético, falei erótico, irmão. Ficou muito chato isso aí. E como eu estava falando de apócrifo, o pastor já emendou aqui, esse aí é o apócrifo do Luiz, né? O do erótico, né? Então, o motivo foi esse. As informações históricas sobre a doutrina e sobre a liturgia, a maneira como eles cultuavam. Outra razão pela qual a gente pode imaginar por que eles foram aceitos na igreja, naquela época, esses livros que eram livros heréticos, consegui falar de novo sem problema, maravilha. Revelam em suas páginas os ensinos da igreja cristã do segundo século. Então, ensinamentos que foram da época dos patriarcas, aqui já estamos nos patriarcas, lembrando que os apóstolos morreram no primeiro século. Ninguém lá era Highlander, né? Lembra do Highlander? Cortava a cabeça, ficava vivendo eternamente, pegava o poder do outro, vivia mais não sei quantos anos. Pois é.
ninguém lá era Highlander, ninguém era, como é que chama aquele que viveu bastante tempo? Matusalém, né? Ninguém era descendente de Matusalém, ninguém tinha achado o elixir da vida. E então, aqui já estamos falando do segundo século. Ou seja, depois que já não tinha mais os apóstolos, como é que eles começaram a caminhar sem essa supervisão praticamente, vou colocar aqui entre parênteses, divina, porque esses homens receberam a iluminação, receberam as palavras de Jesus. Então, era interessante você ouvir um apóstolo, porque eles estavam falando de coisas que eles aprenderam com o mestre, e que, segundo o próprio mestre, falando em João, o Espírito Santo os fazia lembrar. E a gente sabe, irmãos, que os evangelhos, onde traz as histórias de Jesus, eles não contam toda a história de Jesus. Dentro do ministério, foram 3 anos e meio de caminhada, não está tudo relatado. São histórias principais, histórias que os apóstolos e outros como Lucas e João Marcos escreveram, que eles elencaram como histórias, essa história que dá para contar. Essa história é boa e eu vou contar. Lembravam com maior clareza, mas também foram as histórias que o Espírito Santo os fizeram lembrar. Vocês vão contar essa história, essa na outra aqui e mais aquela outra ali, tá bom? Então, outra coisa que nós elencamos aqui foi porque as páginas de alguns desses livros revelavam também os ensinos dos primeiros pais da igreja, os patriarcas, tá? Terceira, fornecem documentos que versam ou que falam a respeito da aceitação dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Esses livros, eles corroboram na canonicidade dos livros que eu e você conhecemos como livros do Novo Testamento, entendeu? Então eles também tiveram uma aceitação porque eles faziam citações dos livros que nós conhecemos. Então a igreja achava naquilo um ponto de contato. Ele fala, olha, mas está falando das epístolas paulinas. Olha, está falando, isso aqui é citação do que Pedro falou naquela epístola, do que João falou. Então isso fazia com que os livros apócrifos que foram escritos na época do Novo Testamento fossem aceitos pela igreja. Pelo menos esses 3 motivos, ou 4, dão a esses livros uma ideia de por que a igreja aceitava, sendo que eram livros danosos, que de uma certa forma traziam um dano dentro da doutrina cristã, fazia com que eles tivessem dificuldade para entender o evangelho, para entender a graça. Irmãos, ainda hoje, olha só, como eu disse, a gente tem um escopo da história da igreja e de como isso se desenrolou. De longe, a gente consegue observar como alguém que já vê um quadro todo feito, não é? Porque afinal de contas a igreja já tem 2000 anos, não é pouco tempo. E parte dessa história desses 2000 anos, a igreja passou como um governo, ou seja, governando o mundo, a igreja católica. A gente sabe, a igreja católica, na figura do Papa, governou o mundo durante muito tempo. Depois de 300, lá Constantino, a igreja ela foi um personagem, um protagonista muito importante na história mundial. Reis foram colocados, constituídos, e reis foram destituídos, né? Teve um Papa, irmãos, que ele foi sequestrado e foi levado para a França, e ele chama, eu esqueci o nome do Papa, né, agora. Ele chamou esse período de cativeiro babilônico ainda. Ele ficou e fizeram toda uma operação, igual aquelas de filme, sabe, de resgate. E aí foi lá, não sei se foi o Rambo, quem que foi lá, mas tiraram o Papa, né? E ele voltou de novo a Roma, mas ele tinha sido levado, se não me engano, por um rei francês, que já não queria mais se submeter a Roma. Nos dias de Martinho Lutero, irmãos, a igreja católica ela já não tinha a mesma força que tinha, mas ainda tinha, a ponto de existir o Sacro Império Romano. Na época de Martinho Lutero, quando Martinho Lutero rompeu com a igreja católica, o imperador era o rei de Martinho Lutero, era o rei alemão, se não me engano, Carlos alguma coisa, e ele
ele era o imperador do Sacro Império Romano, que era um império, digamos, meio que de fachada, só político, representativo, mas ainda era a força da política de Roma, da Igreja Católica na época. Então a gente não pode simplesmente falar assim, a história da igreja, a história cristã é um capítulo à parte no sentido de, é menor do que a história mundial. Não. Durante os últimos 2000 anos, a história da igreja se confunde com a história do planeta, do mundo, das civilizações, das guerras, de tudo que aconteceu nos últimos 2000 anos, a igreja está envolvida, ok? Então, a gente precisa entender esse fator que é importante. Hoje a gente tem um escopo, olha de longe e vê a história mais afastado, então a gente consegue falar, olha, aquele foi um período tal. Nós não falamos que tem um período que foi chamado período das trevas, não é? Adivinha quem estava governando nessa época? Por detrás dos reis? A igreja. Não era a igreja que eu e você cremos, acreditamos e pensamos, não é? Mas era a igreja, através de maus representantes. Na época, foi um período onde a literatura, a arte, tudo se perdeu, muita coisa se perdeu, foi um tempo de ignorância. Houve muitos descobrimentos científicos, mas as pessoas tinham que se calar. Era a época onde se descobriu que o nosso sistema solar, né, a Terra rodava em torno do Sol. Nessa época foi falado sobre isso, mas as pessoas tiveram que negar para não ir para a fogueira. Então era uma época difícil. Então esse pessoal, eles não tinham a clareza, eles não tinham essas divisões, subdivisões que eu e você temos, porque hoje podemos ler livros acerca deles. Eles estavam vivendo. Então o que eu quero dizer com isso? A gente hoje erra, tem muita gente que não entende graça. Nós aqui citamos em algumas lives, aqui o pastor às vezes prega, a gente fala sobre pessoas que são legalistas, que falam assim, olha, quando eu parar de fumar, aí eu volto para a igreja. Quando eu parar de beber, aí eu vou para a igreja. Quando eu parar de fazer coisa errada, safadeza, aí eu vou para a igreja. Como se ir à igreja e ser igreja, aliás, dependesse só da pessoa. Ela deixa a graça de lado. O que eu estou querendo dizer com isso é que, não, então quer dizer que eu posso continuar na esbórnia e na igreja? Não. Mas você precisa entender que não é a sua força de vontade sozinha que vai dar a você a graça. Quando eu falo assim, e a gente cita aqui, muitas vezes a pessoa fala assim, porque se é para estar na igreja e está errado, é melhor não estar. Vocês já ouviram isso? Então, uma pessoa que não entendeu a graça. Nos dias de hoje, como eu estou te dizendo, já tendo toda uma história construída, ele ainda tem dificuldades para entender a doutrina cristã, a doutrina bíblica. Agora imagina naquela época, onde tudo estava sendo formado. Era complicado ter esse filtro para falar, isso aqui não, isso aqui sim. E como eu disse, quando se afastaram da doutrina apostólica, porque os apóstolos morreram, e porque logo no segundo século os patriarcas também foram morrendo, ficou cada vez mais difícil. Então sempre havia alguma coisa de errado ali, mas era complicado. Mas irmãos, olha, é nisso que eu fico maravilhado com Deus, é que independente do que eu entendo e acho que é certo, e pratico, e sendo errado, mas eu praticando achando que é certo, a graça de Deus me cobre nessa hora, por causa do meu entendimento. Depois que eu tenho um entendimento, aí já muda. Mas veja só, Deus nos ama, Deus nos mantém na presença dEle, mesmo quando a gente tem as nossas pequenas heresias, se você pode me entender, coisas que ainda não foram esclarecidas pelo Espírito Santo, a palavra e você não tiveram ainda um embate naquela área da sua vida, você não foi tratado, você não foi ensinado, alertado, iluminado. Esse aí não é uma coisa boa a se fazer. E Deus nos mantém pela graça dEle, pela bondade dEle. Isso é maravilhoso. E esses cristãos aqui, eles eram cristãos também. Mas eles deram vazão a doutrinas. Mas irmãos, como eu te disse, eles estavam vivendo um momento que eu e você não estamos passando. A gente só olha e lê. A gente vai numa biblioteca, a gente entra no Google, dá um Google e vê alguém comentando, baixa um livro em PDF, vê onde tem para comprar e compra e lê. Eles estavam vivendo, era a vida deles, ok?
Pessoal, eu vou beber um golinho de água aqui, eu vou deixar aqui umas questões para vocês aqui e para o pessoal depois que vai ver no YouTube. Eu vou deixar 3 questões aqui, são as questões de hoje. Aqui eu encerro nosso relembrar, né? E vou colocar essas 3 questões para vocês. Ó, primeira questão: quais os nomes dos livros? Quais os nomes dos livros desaparecidos do Novo Testamento? Abrevia aí, põe Novo Testamento, põe NT, para ficar mais fácil para você. Não precisa escrever muito. Quais os nomes dos livros desaparecidos no NT, ou seja, Novo Testamento? Primeira pergunta aí. Alguém precisa que eu repita? Eu repito novamente. Tudo ok? Quais os nomes dos livros desaparecidos do Novo Testamento? Presta bem atenção. Eu expliquei que tinham livros do Velho e do Novo. Eu não estou pedindo uma relação do Velho, eu estou pedindo somente do Novo. Segundo, qual parte do cânon cita, em maior número, os livros desaparecidos? Qual parte do cânon? Aí nós temos o Velho e o Novo Testamento, certo? Qual parte deles, ou seja, qual parte é do Novo ou é do Velho? Qual parte do cânon cita em maior número os livros desaparecidos? O Antigo ou o Novo Testamento? Tá? Quem é que cita? É o Antigo ou a maioria dos livros que estão desaparecidos pertence a quem? Ao Velho ou ao Novo Testamento? Terceira e última. Alguém precisa que eu repita a segunda? Irmã Dora, tudo bem? Deu para anotar a segunda pergunta? Se não, irmão João, irmã Renata, tudo bem? Terceiro. Domênico, quer que cita de novo? Ok aí, tudo bem? Terceiro. Quais livros foram... aqui teve um errinho aqui, né? Espera aí. Quais livros receberam canonicidade temporal e local? Porque nós falamos de livros, por exemplo, eu repito, quais livros receberam canonicidade temporal e local. Na aula anterior nós falamos de 2 grupos, falamos do grupo dos livros desaparecidos e dos outros apócrifos. Então nós temos 2 categorias. Então o que eu estou perguntando para você é o seguinte: os livros que receberam canonicidade temporal e local, eles eram o quê? Livros desaparecidos ou livros apócrifos? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Então, enquanto vocês respondem aí, eu vou beber um golinho de água, que a boca já está seca aqui. Por favor, só um segundinho aí, vocês vão respondendo aí.
Vou então aqui, já deu mais do que 30 segundos, inclusive. Eu já vou aqui então partir para vocês aqui para as respostas, ok? Vou fazer a pergunta e vocês podem responder, se quiserem. Acho que até é melhor. Vamos lá, na número 1. Quais os nomes dos livros desaparecidos do Novo Testamento? Alguém quer responder aí para mim, por favor? Ok, exatamente. Lembrando a vocês que essa carta aos Coríntios, como eu havia falado, era de fato a primeira epístola. Paulo, na verdade, escreveu 3 cartas, mas uma ficou desaparecida, está desaparecida, e até acharem vai continuar desaparecida. Então, na verdade, nós teríamos primeira, segunda e terceira aos Coríntios, mas hoje nós só temos 2, porque uma desapareceu. E uma carta também de Paulo à igreja de Laodiceia, que ele cita, não sei se é aos Colossenses ou aos Tessalonicenses, que ele fala, eu acho que é Colossenses 4,16, 4,16, não é? Que ele cita, ele fala, olha, a carta que o pessoal de Laodiceia recebeu, seja lida aí em vocês, com vocês em Colossos, e a de vocês seja lida lá, né? Porque as cartas, elas eram circulares. Na aula passada e na aula retrasada, nós falamos de Atos 15, lembra? Que Tiago, depois daquela discussão sobre os gentios que estavam se convertendo, precisavam ou não fazer circuncisão, guardar sábado e os ritos judaicos, e Paulo bateu firme nisso aí, falou não, e os judaizantes, que também nós falamos que na época, na Bíblia chama de judaizantes, depois a gente aprendeu que eles eram chamados de ebionitas com o tempo, foram chamados de ebionitas, isso não foi logo em seguida, mas depois com o passar do tempo foram classificados assim. Eles brigavam, porque os ebionitas, os judaizantes queriam que todos aqueles que se convertessem a Cristo também fizessem a guarda da lei conforme um judeu fazia, mesmo sendo gentil. E Paulo falou, não, eles não receberam dessa forma, eles não são judeus, eles não estão debaixo desse pacto, o pacto, a aliança deles é outro, é feita no sangue de Cristo, eles não precisam fazer as observâncias que eu e você, como judeu, que estamos debaixo do antigo pacto, precisam fazer. Né? Lembra da história? Porque o fim da lei é Cristo, toda aquela defesa, toda aquela apologia de Paulo à graça, é por minha causa e sua causa, entendeu? Para que nós não precisássemos ficar presos a ritos que só pertencem aos judeus, ao povo judeu, e não pertencem àqueles que estão inseridos em Deus através do corpo de Cristo. Bom, segunda, acertaram aí? A primeira, tudo certo? Coríntios e Laodicenses. Segunda, qual parte do cânon cita em maior número os livros desaparecidos? Perdão, deixa eu reler aqui. Qual parte do cânon cita em maior número os livros desaparecidos? Antigo ou Novo Testamento? É o Antigo, correto. Corretíssimo. É o Antigo que faz a citação, na verdade, é citação porque não existe o livro, né? Então só citam. Livro dos Justos, livro de Davi, histórias de Salomão, livros de Samuel, livros do profeta Aído, enfim, livros das guerras. Terceiro, quais livros receberam canonicidade temporal e local? Apócrifos ou desaparecidos? Quais livros que receberam canonicidade local? Quem quer responder para mim? Os apócrifos, ok? Mandora, apócrifos. Domênico, Fernanda, tudo bem? João e Renata? Apócrifos também ou não? Ok, é isso mesmo, né? Então, aqui de fato a gente passa a régua e fecha o assunto sobre a aula anterior. Pessoal, sempre vai ser importante a gente fazer se relembrar, porque o assunto da semana passada, ele já ganhou um local na nossa memória, na nossa mente, já está fazendo parte do nosso conhecimento bíblico, nem que seja um conhecimento técnico, né? Porque não é bem bíblico, né? É sobre a história da Bíblia, né? Então, mas é interessante que a gente relembra na outra aula e aí você fala, agora faz mais sentido aquilo que a gente viu na aula anterior. A gente sempre vai fazer isso aí porque é bom para a gente. Agora que a gente respondeu essas questões, vamos para o assunto da aula de hoje, amém? Os manuscritos do Antigo Testamento.
Nesta aula estudaremos a respeito das questões que envolvem as cópias dos textos autógrafos. O que são textos autógrafos? São textos que nós chamamos de textos originais, ou seja, aqueles que foram escritos os primeiros. A primeira vez que foi escrito algum texto bíblico, esse texto é chamado de autógrafo. No caso aqui são os autógrafos da Antiga Aliança, ou seja, do Velho Testamento ou do Antigo Testamento. Essas cópias, especialmente as mais antigas, se constituem ponto fundamental na validade de nossas diversas traduções. Claro, com certeza. Irmãos, a gente vai ter aqui, talvez, aqui mais de uma versão aqui. Só aqui na igreja, algumas bíblias que tem, você vai ver que uma é João Ferreira de Almeida, fiel, a outra é revista e corrigida, a outra é atualizada, a outra como é que é? NVI, né? A outra é aquela na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Outra pode ser Bíblia Viva. Só não acho muito bom aquela do Novo Mundo. Não aconselho. Porque essa é daquela turminha que tem problema com sangue. Eles têm uma Bíblia, que a tradução deles, alguns versículos, foi feita, digamos, uma exegese, uma hermenêutica para apontarem para um lado que não aponta, e eles fizeram isso no texto bíblico. Eles deram uma mexida. Sabe aquele pessoalzinho que a gente chamava de queima-feijão? De domingo lá batia a palma lá e as irmãs ficavam com o cabelo em pé doido para elas ir embora para não queimar o feijãozinho. Então, esse pessoal tem uma Bíblia, eles têm uma versão deles, e essa versão é uma versão que em alguns textos ela traz um sentido diferente. Como eu estava falando, aqui nós temos várias versões diferentes. Se a gente pegar, é interessante. Por exemplo, quem prepara, o Domênico sabe disso, a Ana, o pastor, a Renata, quem prepara uma pregação, às vezes justamente se faz o uso dessas diferentes traduções. E uma completa a outra, uma abre o entendimento que a outra talvez não te passou tão bacana, aquele entendimento. Olha, por esse ângulo aqui, agora entendi melhor. E essa outra aí, como eu disse para você, não, ela traz em alguns versículos uma ideia que só eles fecham nessa ideia, entendeu? E a gente não, tá? Acho que é Novo Mundo, é isso mesmo, né? Novo Mundo. Bom, como vimos em aulas passadas, os manuscritos foram produzidos em diferentes tipos de materiais. Lembra nas primeiras aulas, o pastor começou falando, qual foi um dos materiais que o pastor falou, que foi um dos materiais que era utilizado pela humanidade, e sim, aqueles que escreviam sobre Deus, as histórias bíblicas, quando começaram a ser confeccionadas no Velho Testamento, eles se utilizavam. Fala algum aí, vocês sabem? Como? Papiro, que era o nome da onde? Papiro, o que mais? Caco de como é que fala? Tablete de argila, né? Argila era usada para também fazer o que eles chamam de tabletes, né? O pessoal escrevia umas tabuazinhas feitas de argila. Era feito quando aquilo ainda estava mole, depois aquilo era seco, virava um livrinho, um tablet. Era o tablet, pessoal, tanto é que é tablete, né? É um tablet da época, o pessoal fazia de argila, né? Não tinha tela touchscreen, mas se você passasse o dedinho ali, se soubesse ler, você entendia o que estava escrito. Bom, pessoal, está falando aqui sobre os materiais diversos, né? E esses materiais, como todos os materiais, eles têm um tempo de durabilidade, não é isso? Com o tempo eles iam se deteriorando. E muitas vezes essa deterioração tinha a ver também até com a forma como eles foram armazenados. A gente sabe que tem coisas que se a gente guardar no lugar que é úmido, e que não bate sol, que não tem circulação de ar, mofa, estraga, enferruja. Então, muitos materiais onde foram escritos os autógrafos, os originais, se perderam. Irmãos, não existe nenhum original hoje. Mas e aqueles, fiquei sabendo, pessoal de arqueologia que achou. Não é o original. Tem originais da Bíblia, irmãos, que teriam mais de 3.000 anos. Vocês me entendem? Mais de 3.000 anos. Pode falar.
Você sabe por que não cita? Você sabe onde elas eram guardadas? Dentro da arca. Até o Indiana Jones está procurando ela ainda. Lembra? Indiana Jones e a arca perdida? A arca que ele está procurando é a arca da aliança, irmãos. Entendeu? Se achar a arca, possivelmente vai achar o quê? As tábuas de Moisés. Vai achar a vara de Arão, se é que pode, né? Esse negócio tem mais de... Gente, eu estou falando para você, é 4.000 anos de história. É muito tempo. Entendeu? Imagina um gravetinho que floresceu da vara de Arão existir. Depois de 4.000 anos, a gente corta o mato ali, ó. Uma semana o negócio já está mudando de cor e murcha. De um dia para o outro, aquilo já deixa de existir. O que dirá coisas que têm mais de 4.000 anos? Então, certas coisas a gente já sabe, até por conta da experiência da vida, elas se deterioram, elas se perdem pelo uso e pelo tempo. Tá? Então, não existem originais hoje em dia. Existem, sim, fontes, traduções, manuscritos muito antigos, mas não os originais. Os autógrafos, que é o nome que deram técnico para esses escritos originais, eles não existem mais. Então, aquilo que Moisés escreveu, a tabuinha da lei, possivelmente vai estar só o caquinho, tá? Não vai ter mais nada. Se tiver a arca também não sei como é que vai estar. Era de madeira banhada a ouro, né? Acho que é madeira de acácia, é isso, pastor? A arca, né? A acácia revestida com ouro. Então, não vai ter mais, né? E olha só, é uma coisa que eu cresci, falando, meu Deus, por que Deus deixou levar? É porque Deus queria ensinar algumas coisas para Israel. A arca nunca foi a presença de Deus, mas a presença de Deus estava lá. E eles precisavam entender. Olha, irmãos, como Deus é amoroso e paciente conosco. Se você perceber, a Bíblia, ela é uma revelação constante, onde em cada livro, em cada tempo, em cada fase do povo de Deus, em cada geração, ele abria um pouquinho mais. Ele puxava um pouquinho mais a cortina. E porque aqueles já não eram os primeiros que tinham começado a receber a revelação, eles já tinham recebido dos anteriores. Eles agora conseguiam entender um pouco mais, até chegar a nós. Era complicado falar sobre graça, irmãos, para Abraão. Mas ele é o nosso pai na fé, não é? A graça está ali, porque Abraão creu, isso foi imputado por justiça, não é isso? Mas era complicado explicar para Abraão sobre graça, mas ele recebeu graça na época dele, anterior até a lei. Na época de Moisés, na época dos 10 mandamentos, de toda a lei, as pessoas eram salvas pela graça. Mas falar sobre a graça era complicado para eles, porque eles não tinham aonde se segurar, se apoiar, se referenciar sobre aquele assunto. É uma revelação. A palavra de Deus é uma revelação. E as coisas que se perderam da arca, por exemplo, e as outras coisas mais, eram símbolos de coisas que Deus estava ensinando a uma humanidade, entendeu? A um povo que também não tinha aquela grande cultura, afinal de contas eles eram escravos, não é? Outros descendentes de escravos, muitos não sabiam ler. Não pensa que quando Moisés desceu lá com as tábuas da lei, a tábua saiu circulando e todo mundo lendo e conferindo as vírgulas e acentos, e se a escrita estava correta e perfeita. Não, o povo não sabia ler. O povo não sabia ler e não sabia escrever. Então, existia uma dificuldade, precisava ser explicado. Irmãos, pensa que tempo difícil. Então, a revelação hoje para nós é fácil, nós temos cultura, nós temos uma escrita, nós temos um alfabeto, todo mundo aqui sabe ler um pouquinho, nós temos acesso à informação de todos os lados, pela TV, pela internet, no celular, aonde você quiser. A pessoa hoje não se informa se não quiser, não é verdade? Porque de todos os lados, até numa conversa com uma pessoa, ela pode ser informada e atualizada sobre uma questão, uma situação que ela não sabe. Então, naquela época não, era todo mundo igual. A fonte era a mesma, entendeu? E se a fonte era longe, e se a fonte era algo não tão fácil, era difícil para todo mundo. Amém? Deixa eu voltar aqui num ponto. Eu estava falando sobre os manuscritos, que eles foram produzidos em materiais diferentes. Nós falamos sobre isso.
né? Pergaminho era um deles, não é isso? Madeira e aquele outro lá da cidade, porque que a cidade deu nome ao material. Papiro, isso aí, gente. Papiro também. Só que a gente vai perceber depois que o papiro ele foi substituído pelos rolos de pergaminho por conta da durabilidade. É couro. Irmãos, papel e couro, o que dura mais? Mesmo sendo de origem animal, e tal, o couro dura mais. Então, irmãos, é a palavra de Deus, são escrituras, que eles com certeza queriam que aquilo fosse repassado. Então, o couro era o melhor material para se escrever, para se grafar, para se gravar aquelas informações, tá? Então, por isso que havia materiais diferentes e também era aquilo que havia à mão. Papiro, irmãos, não era barato. Gravar como é que é o outro que eu falei agora? O pergaminho, também não era uma coisa fácil. E como eu disse, nem todo mundo sabia ler e escrever. Mesmo sendo judeu, nem todo judeu sabia ler e escrever em hebraico. Sempre existiram os escribas, os mestres, os versados, não só na literatura hebraica, mas também que sabiam ler e escrever, e esses eram os que escreviam. Eles geralmente eram pessoas muito cultas. E não era um material que era acessível a todos, irmãos. Olha, mesmo na época, depois da imprensa, lá de 1500, lá os irmãos Gutenberg, escute, eu lendo um livro, eu peguei a seguinte informação, que para poder se fazer uma Bíblia, se confeccionar uma Bíblia depois de Gutenberg, depois da prensa, era muito caro se fabricar uma Bíblia. A Bíblia era artigo de rei, de príncipe. Jamais um plebeu, eu ia falar pebleu, né? Ia ficar feio pra caramba, né? Um plebeu ia ter, uma pessoa comum ia ter uma Bíblia. Sabe, irmãos, a gente não tem ideia da maravilha que é hoje ter esse livro, irmãos. Porque era caro, era caríssimo. Não é só uma questão que, hoje tem o comunismo, que não deixa você ter. Estou falando de uma época, uma coisa que não era acessível, porque você não tinha condições financeiras de ter. Você não tinha condições, você era de uma classe social que jamais lhe permitiria ter acesso àquilo. Você só era ensinado oralmente, verbalmente. O que você sabia era aquilo que lhe era ensinado por um pastor, por um padre, por alguém versado na Bíblia, que também tinha que ir para um lugar sustentado por uma igreja, entendeu? Sustentado por príncipes para poder aprender e estudar sobre aquilo. Não era simples, né? Não era fácil. Deixa eu ver aqui mais. Foram feitas cópias num quase processo religioso de reprodução manual. Aqui está citando o seguinte, que a Bíblia, os rolos da lei, a produção, a maneira como eles eram confeccionados, praticamente tinha uma liturgia, e a gente vai discorrer sobre isso aqui depois, mais para frente aqui. Irmãos, eu estou aqui conversando e me atendo um pouco nesse ponto, porque vai ser rápido, a gente vai... Deixa eu só acompanhar a hora aqui, ótimo. Eu tenho o quê? 20 minutos, Renata? É mais ou menos isso, não é? É 20 minutos? A gente vai discorrer bem, o assunto ele não é tão extenso, tá? Então, os manuscritos, eles eram de diversos materiais, uns duravam mais, outros duravam menos. Os primeiros utilizados para se fazerem os autógrafos, com certeza se deterioraram com o tempo. Como eu disse para vocês, existem materiais aí e autógrafos que têm mais de 3.000 anos. Então, não era possível, de fato, ter ele hoje em dia, porque os materiais utilizados não iam durar tanto tempo assim, tá bom? O processo como esses manuscritos eram feitos, era um processo praticamente religioso, existia toda uma reverência, uma forma litúrgica de se fazer. Então, não era muito simples. Queria falar com vocês, nós estamos falando de manuscritos, não é? Manuscritos do Antigo Testamento. O que significa manuscritos? Alguém tem uma ideia do que seja? Correto. Esses meus alunos aqui são as bênçãos mesmo, viu? Eu posso sentar e vocês vão dar aula aqui para mim. Olha só, a palavra
só para vocês saberem, a origem não é grega, não é hebraica, é do latim, tá? Mano, de mãos mesmo, e scriptus, de escrever. Então, escrito à mão, ok? Como vocês falaram. Mano, de mãos, e scriptus, com S mudo, né? Significa escrever. Isso junto, escrito à mão. Uma outra definição sobre manuscrito aqui agora, digamos assim, uma ideia mais conceitual. É um documento escrito ou copiado à mão, claro, sobre um suporte físico. Qual é o suporte físico? Por exemplo, um pergaminho, que é uma pele de animal. Tinha um que chamava velino, lembra desse também? Velino era uma pele, acho que de animais, como posso dizer, natimortos, ou seja, que já nascem mortos. Animais que foram abortados. Então, esse era o velino. O que mais? Outro exemplo de suporte físico é o papiro, não é isso? Então, é um documento escrito ou copiado à mão sobre um suporte físico, por exemplo, pergaminho ou papel, tá? Utilizando um instrumento. Quem que é o instrumento? Uma pena, um cálamo, um lápis, uma caneta no caso esferográfica. Então, esse é o instrumento utilizado. E um meio. Qual é o meio? A tinta. Você tinha um instrumento, você tinha um suporte e tinha um meio, tá? Alguém quer que eu repita? Precisa que eu repita aqui para anotar? Então, nós tínhamos um suporte físico, que é material onde era escrito. Temos um instrumento, que no caso é com que se escreve. E temos um meio, que está entre o suporte e entre o instrumento, que é a tinta, a maneira de grafar. Vamos lá, vamos continuar. A multiplicação dos manuscritos das Sagradas Escrituras tomou forma a partir do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, por volta do século IV a.C. Eu estou trazendo alguns dados aqui para vocês que, digamos, entraria naquele departamento de curiosidades. São alguns dados que é acerca de manuscritos. Nós estamos falando de manuscritos, esses dados. Um dado é a maneira como os materiais eram diversos. Outro dado é manuscrito, precisa ser escrito à mão. Então, eu usei a minha impressora, é um manuscrito? Não, não é. Eu escrevi no caderno. Aí já pode ser considerado um manuscrito. Foi feito à mão. Ok? Oi? Exatamente. O que acontece? Os manuscritos começaram a se proliferar, a aumentar a quantidade de manuscritos. Nós estamos tratando, irmãos, de um segmento da história que tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a história da Bíblia, que é o que nós estamos estudando. Então, sempre vai esbarrar onde? Ou nos cristãos, ou nos judeus, ok? Mas você não vai falar de outra coisa diferente? Não, eu vou falar sobre os judeus e sobre a igreja. Por quê? Nós estamos estudando a história da Bíblia. E essas duas, digamos, esses dois segmentos da humanidade que tratam sobre a história da Bíblia. A Bíblia trata sobre a história deles, ok? Uma coisa ligada à outra ali, uma simbiose. Bom, quando o povo, os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, eles começaram a produzir em quantidade maior os manuscritos. Que manuscritos eram esses? Da lei, dos profetas. Irmãos, se você pegar a história de Crônicas, se você pegar Reis, se você pegar Samuel, se você pegar Juízes, você vai perceber um povo que uma hora eles fechavam com Deus e uma hora eles rompiam com Deus. E qual é o problema disso? É que lá atrás, quando eles saíram do Egito, em um determinado momento, na caminhada deles no deserto, na jornada deles, eles fizeram um pacto com Deus. Derramou-se sangue. E Moisés falou, e aí? Aí eles pegaram na caneta, e eu estou falando no sentido não literal, mas estou falando no sentido, figurado, e assinaram. A tinta da caneta era o sangue dos cordeiros, no momento do pacto.
A gente fala assim, nossa, que já me perguntaram, nossa, por que Deus punia tanto os judeus? Eles sofriam tanto. Um era filisteu, outro era um amorreu, outro jebuseu, era tudo com eu, vinha para cima deles, arrebentava com eles. Aí levantava alguém do povo de Israel que vencia eles. Dava 30 anos, dava 20 anos, dava 10 anos, começava tudo de novo, e eles sofrendo. Por que Deus permitia isso? É porque eles tinham um pacto com Deus. Um pacto é um contrato, irmãos. Quando você quebra o contrato, o que acontece? Paga a multa. E Deus fez olha, a aliança é um contrato. Nós temos um contrato com Cristo também, vocês sabiam disso? Nós temos um contrato. Por que você acha que tem muita gente que vai para fora, a vida dele se lasca toda, ele volta para a igreja e fala, eu saí da igreja, minha vida virou uma desgraça aqui só. Porque ele fez um pacto. Irmãos, para você estar aqui hoje não foi derramado sangue? De quem que foi derramado? Olha, lá no Velho Testamento foi de bode, mas no teu caso e no meu caso, foi o sangue de Deus, irmãos. Percebe o quão maior é a nossa aliança? Eu falo disso aí, irmão, eu me arrepio, porque estou falando de uma coisa maravilhosa que Deus resolveu morrer, derramar o sangue dele, por mim e por você, para fazer um pacto. Ele falou, não vou mais botar ovelha, não vou botar mais bode, vai ser eu mesmo, eu vou entrar, eu vou encarar isso. E o que a gente faz para merecer isso, irmãos? A gente merece? Não. Mais uma vez estou falando de graça, estou falando da graça, amém? Maravilhoso isso. Então, quando o pessoal voltou do cativeiro, eles voltaram diferentes. Por que eu citei os livros de crônicas, de reis e tal? Porque nesse período eles faziam tudo que era errado e Deus tinha feito com eles um acordo. Era escrito. Quando eles foram levados, irmãos, não é que eles não sabiam, estava escrito que eles seriam desterrados, tirados da terra deles. E eles falaram, assim seja com a gente e sobre os nossos filhos, que esse sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Quem concordou nem estava mais existindo mais, nem existia nem o pó mais, mas a palavra valeu. Amém? Então esse povo, quando eles foram para a Babilônia, eles aprenderam a andar com Deus. Eles começaram a respeitar a cultura deles, eles começaram a observar a lei, eles começaram a observar a palavra de Deus, como eles nunca tinham observado, porque agora eles viram, nós estamos aqui porque não observamos, nós estamos aqui porque falhamos com Deus, porque agora nós estamos diferentes, porque nós vemos que se nós quisermos voltar para aquele lugar, nós precisamos andar dessa forma. Foi nessa época que surgiram as sinagogas. Já ouviu falar de sinagoga? A sinagoga, a igrejinha do judeu, ela apareceu no período babilônico. Foi nessa época que eles começaram a estudar, foi nessa época que eles começaram a escrever, entendeu? Então, o povo que foi para a Babilônia e para outros lugares, na época do exílio, quando voltou já não era o mesmo povo. Em compromisso, não. Era um povo diferente. Era um povo que agora falou, não, a gente tem um Deus, vamos brincar não. Vamos levar isso a sério, porque Ele vai poder nos devolver ao nosso lugar. E voltaram, não voltaram depois de 70 anos? Foi 70 anos aproximadamente o cativeiro. Então, nessa volta, eles voltaram mais religiosos, mais espirituais, mais dedicados. Todo mundo queria saber da lei. Todo mundo queria conhecer o Deus da palavra. Entenderam? Por isso, o volume de manuscritos aumentaram. Porque começaram a abrir sinagogas, eles vieram para Israel e agora aprenderam a andar em comunhão, a ter um mestre que ensinava aquela comunidade sobre a palavra de Deus. Porque, como eu disse para você, nem todo mundo sabia ler e escrever, irmãos. Isso não era para todo mundo naquela época, entendeu? Não era algo democrático, não. Naquela época não tinha democracia, só na Grécia. E olha, era bem complicada a democracia lá. Mas, enfim, esse povo, ele aprendeu que eles precisavam conhecer o Deus da palavra, o Deus a quem os ancestrais deles tinham feito um acordo, tinham feito um pacto, tinham feito um contrato, e que eles pisavam na bola, e toda vez que pisavam na bola, vinha a multa contratual, que era vir um povo em cima, matava, levava tudo que eles tinham, e tinha que recomeçar tudo de novo, que era fazendo novamente o contrato valer. Eles aprenderam a não reincidir contratos, ok? Do século IV, antes de Cristo. Nós estamos falando no período, próximo do período que também nós falamos aqui nas aulas passadas,
interbíblico. Lembra disso? Período no qual não houve manifestações do ministério profético, onde não houve também assim inspiração para se escrever textos que podemos chamar de canônicos, textos que, se apurados, se passados por um crivo, pode falar, esse texto aqui merece estar na Bíblia. Foi mais ou menos próximo dessa época aí, tá bom? O que mais? Entre o Antigo e o Novo Testamento, o que possui maior volume de manuscritos é o Novo Testamento. Preste atenção. No Velho Testamento existiam manuscritos, mas no Novo também existiam manuscritos, ou seja, não tinha naquela época imprensa. A prensa não existia, entendeu? Gutenberg não era daquela época, os irmãos Gutenberg. Então era tudo feito à mão, era trabalho manual, manuscritos. Só que no Novo Testamento isso foi muito mais, como posso dizer, mais volumoso. Ou seja, existem mais manuscritos do Novo Testamento do que do Velho. Por que também, irmãos? Porque como o Velho Testamento é Velho Testamento, muitos séculos, milênios, muitos desses manuscritos se perderam. Irmãos, vocês já viram falar dos manuscritos do Mar Morto? Os manuscritos de Qumran? Os manuscritos do Mar Morto, eles são hoje os mais antigos manuscritos que nós temos. Nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Mas eles só foram descobertos em 1947, por acaso. Porque um menino, brincando perto de umas cavernas, onde estavam esses manuscritos e ninguém sabia, ele jogou uma pedrinha e começou a jogar umas pedrinhas, ouviu um barulho diferente, deve ter ouvido um barulho de caco, alguma coisa quebrando, e ele jogava a pedrinha para que as cabrinhas saíssem de dentro das cavernas, porque ele não queria, vou entrar na caverna, você é doido? E aí nessa de jogar a pedrinha, aí ele ficou curioso e entrou, e achou um rolo dentro de jarros. Os manuscritos do Mar Morto estavam todos em jarros, não é jarrinho não, pensa naquela jarrinha sua do tangue não, e nem aquela jarrinha onde você põe a florzinha não, era jarro mesmo, aquele grande, sabe aquele que você compra para botar na porta da sala? Então, é aquele grande. E lá dentro, um rolo, geralmente, a maioria deles feitos de pergaminho, por isso até que duraram, tá? E esses são os escritos, os manuscritos, perdão, escritos, né? Feitos à mão, mais antigos que se tem. Porque eles conseguem, carbono 14 e tudo mais, eles conseguem provar, pela deterioração, o tempo daquilo ali. O tempo daquele material, ok? Os manuscritos do Mar Morto são hoje os manuscritos mais antigos que se tem, tá? Existiam outros, mas em 1947, esses que foram achados superaram os outros. Eram 12 cavernas que foram, pesquisadas, eles entraram em 12 cavernas, eram várias cavernas próximas, e lá eles acharam. Qumran é meio que um complexo. É um lugar até, inclusive, que as pessoas vão, ponto turístico, né, de quem viaja para Israel. Os manuscritos mais antigos que temos conhecimento são os de Qumran, acabei de falar, encontrados em 1947. Datam entre o século II e o ano 70 a.C. 200 anos antes de Cristo a 70 antes de Cristo. Bem, ó. Então, se você olhar isso aqui também, quer dizer, foram escritos em que período? No período interbíblico. Naquele período onde não houve manifestação do ministério profético. Se não houve manifestação do ministério profético, não houve redação, não houve escrita inspirada por Deus, entendeu? Esses manuscritos só foram escritos e eles falavam de coisas que já tinham sido escritas, ou seja, eram cópias de escritos que já existiam. Esses manuscritos, eles eram cópias de outros escritos que já existiam por conta dessa questão da deterioração. Por que se fazia de novo? Se fazia para ter mais cópias e se fazia para também colocar no lugar daqueles que estavam se perdendo por conta do tempo e do material. Ok, irmãos? Tudo bem? Bom, aí eu vou falar um pouquinho aqui dos manuscritos do Antigo Testamento. Tem alguns elementos para poder falar sobre isso. Eu vou falar sobre idade, material, estilo e pontuação. São 4 elementos aqui
para se tratar e se falar dos manuscritos do Antigo Testamento, são coisas que nós precisamos observar. Falando sobre idade, a antiguidade dos manuscritos é um elemento indispensável na convicção a respeito da sua originalidade. Com a descoberta dos manuscritos de Qumran, como já acabou de falar, vieram à tona textos com idade mais remota que os conhecidos até então. Irmãos, nós vamos ver aqui que os escritos que eram os mais antigos da época, eles datam do século 9 depois de Cristo. Antes dos manuscritos de Qumran, ou do Mar Morto, os manuscritos mais antigos que se tinha ideia eram do século 10, ou é exatamente isso, ano 900 depois de Cristo, ou seja, já estava dentro da era cristã. Agora, os manuscritos do Mar Morto, eles são pré-era cristã, eles são do tempo do período interbíblico, daqueles 400 anos de silêncio profético, ou seja, entre o ano 200 e o ano 70 antes de Cristo. Então, irmãos, de longe, é praticamente 1000 anos mais velho, né? Então, os manuscritos do Mar Morto podiam falar para os outros: me respeita, que eu sou mais velho. Pouca coisa, 1000 anos mais velho. Imagina, eu lembro um tempo atrás que estava mexendo em algumas coisas em casa, eu e a Rosa colocando em ordem, mais a Rosa colocando do que eu, porque eu faço muito bagunçar. E eu achei cadernos meus de 10, 15 anos atrás. E eu coloquei eles junto com outros cadernos meus mais atuais. Coisas minhas, livros mais antigos e livros também que são mais atuais. E eles estão todos juntos lá. Mas eu tenho literaturas que eu tenho há mais de 20 anos, por exemplo, e tenho literaturas, material que eu tenho que tem 5, 4, 3, 2 anos. Então foi mais ou menos isso. A humanidade agora estava com um compêndio de coisas mais antigas e mais recentes. Vocês entenderam? Antes de aparecer, muito obrigado. Antes de aparecer os escritos de Qumran, os escritos mais antigos eram do século 9. Século 9, século 10, entre 800 e 900, depois de Cristo. Os de Qumran, eles são pré-era cristã. Ano 200, ano 70 de Cristo. É nesse período aí. Muita gente tenta tirar a legitimidade da Bíblia por conta do fato de nós não termos os originais. Mas a quantidade de manuscritos que nós temos, e aí observando esses manuscritos que estão numa distância de um do outro, 1000 anos, e foi pego e lido, comparado, e eles dizerem as mesmas coisas. Irmãos, 1000 anos de distância. A maneira de expressar, até a ideia, as palavras eram outras. O português que nós falamos hoje, irmãos, eu não estou falando nem do português de Portugal. É diferente do português da década de 30. Tá? O pessoal escrevia farmácia, você sabe com o que, né? PH. Você não escreve mais. Entendeu? O que acontece? Agora você imagina a distância de 1000 anos. E mesmo assim, eles falavam da mesma coisa. Um escrito não invalidou o outro. Muito pelo contrário, ratificou o outro. E isso, mesmo não sendo os autênticos, os autógrafos, dá à Bíblia veracidade. De que é um livro que nós devemos respeitar. Porque existiu uma tradição, existiu uma responsabilidade, um cuidado em se reproduzir um texto sem mudar a ideia. Independente do lugar, independente da distância temporal. Eles falavam da mesma coisa e um não desmentiu o outro, um não contradisse o outro. Vocês estão me entendendo? Isso só dá à Bíblia mais veracidade. Ao livro que nós cremos, mais veracidade. Não existe, irmãos, nenhum livro no mundo que já passou pelos crivos que a Bíblia passou. Não tem nenhum livro no mundo, mesmo os escritos gregos de alguns filósofos, não datam nem a Ilíada, nem outros aí que já foram achados, eles também não têm o mesmo tempo de datação.
De fato, os escritos de Qumran estão entre os mais antigos manuscritos. Estou falando de manuscritos, irmãos. Existem tabletes que podem vir muito mais a tempo atrás, sabe, e mais atrás da história da humanidade. Eu estou falando de manuscritos. Então, estou falando de alguma coisa que foi escrita ali, num couro, num papiro, ok? Existem outros materiais que nós já falamos, e aí tem alguns lá, por exemplo, o Código de Hammurabi e outros que vão lá atrás. Mas, como eu disse, nós não estamos tratando da história mundial. Nós até falamos da história mundial, mas o nosso negócio é o povo do Velho Testamento e a gente que é o povo do Novo, ok? Então a gente vai sempre para esse prisma. Mas olha, a Bíblia é um livro sério e é um livro verídico. É um verídico no sentido de que pegue um escrito mais novo ou mais velho, vai dizer a mesma coisa. Vou falar um pouquinho sobre material. Eu falei sobre a idade, né, dos materiais aqui. Quando o assunto é a idade mais remota do material empregado na escrita do Antigo Testamento, o consenso recai sobre as peles de animais que estão entre os materiais mais antigos utilizados na escrita dos textos sagrados. É o caso dos manuscritos aí de Qumran. O papiro, irmãos, ele se deteriora porque é papel, é mais fácil, é mais frágil, umidade estraga o material. Agora já o couro, ele resiste mais tempo. O couro, ele é tratado, né? Você sabe, quem já ouviu falar de curtume sabe que lá eles tratam o couro para que o couro dure mais. Existiam processos na humanidade diferentes dos que são hoje, sim, mas o pessoal já tratava o couro naquela época, até mesmo para poder se escrever, precisava tratar o couro, não dava para pegar o couro do animal sem tratar para poder fazer a escrita. Ele tinha que ficar um pouco mais macio e mais resistente ao tempo, tá? Então, nós temos a idade, o tempo, nós temos, falando de manuscritos, o material. No caso aqui vamos falar dos pergaminhos, porque eram feitos de pele, duravam mais, e é eles que nos dão essa maravilha que é acreditar na palavra de Deus e saber que acreditamos numa coisa que é real, é factual, que existiu e que existe, né? Porque ainda existem alguns desses manuscritos. O terceiro elemento é estilo. Aí, estilo, eu quero falar de dois estilos. Um estilo é o estilo uncial e estilo cursivo. Uncial com C de cebola e L no final. Uncial e cursivo, um S só. Cursivo. De curso. Letra cursiva, exatamente. Tem a ver com o estilo de letra. Por que eu estou falando disso? Porque esses manuscritos, eles, conforme eles foram sendo achados e foram sendo comparados, descobriu-se que a maior parte deles se compõe ou de escritos unciais ou de escritos cursivos, tá? E o que é isso? Eu não sei. Se vocês quiserem levantar e olhar, eu permito vocês verem aqui, porque a nossa ideia era mostrar ali, mas não vai ser possível. Você vai poder ver no YouTube depois. Mas eu tenho aqui uma ideia do que é um escrito uncial. O escrito uncial, vocês já viram aqueles livrinhos, ou aquelas historinhas, Era uma Vez, que aí abre um livrinho e começa a contar uma historinha, mas tem a primeira letra capitular, aquela letra grande? Então é uma ideia como essa. Se vocês quiserem ver, tá aqui, ó. Tá? Se quiser levantar daí e olhar, não vai fazer mal nenhum. Mas isso aqui é uma ideia de um escrito uncial. Eles eram escritos que tinham letras capitulares, letras grandes, né? E é uma coisa que vai fazer você lembrar da Idade Média e coisas assim do tipo. Era medieval, exatamente. Tá? Isso aqui é um exemplo de escrito uncial. Tá bom? Ok? Uncial. UN de navio, C de cebola, I de igreja, A de amor e L de Luiz. De U. Fernandão, aqui, rapaz. Já escrevi aqui, olha aqui, ó. É bênção, irmão, é bênção, meu irmão, é bênção. Eu vou dar uma definição aqui rapidinho. Uncial é uma grafia particular. Uncial é uma grafia particular dos alfabetos latino e grego. Isso que eu mostrei para você é grego, tá, gente? Isso aqui é grego. Grego no sentido, eu vou repetir sim.
Grego no sentido que quando a gente não entende, né? Ih, falou grego, está escrito grego, e grego porque é grego mesmo, é o que está escrito aqui. Uncial é uma grafia particular dos alfabetos latino e grego. Então, ou seja, o idioma grego e o idioma latino, as pessoas versadas no latim e no grego faziam uso até um determinado tempo das escritas unciais. Existe aqui uma discrepância na questão de até quando se foi usado. Por que eu citei unciais e também citei os cursivos? É porque irmãos, rende o outro. Até uma determinada época se usava o uncial, que é o que eu estou falando, que eu mostrei para vocês. A data que eles dão é mais ou menos do 3º século depois de Cristo, se não me engano aqui, até o 8º século, né? Que foi se utilizado esse tipo de estilo uncial. Já eu tenho um outro aqui que não me dá Obrigado. Que bonito, rapaz. Gostei, viu? Bonito mesmo. A plaquinha sua, bonita. Gostei dessa letra aí. Não é uncial não, né? Outra característica do uncial é que eram escritos em letra maiúscula. Uncial era escrito em letra maiúscula. Tudo em maiúsculo. Tá bom? Muito obrigado. Irmãos, aqui a nossa equipe é uma equipe fantástica, viu? Essa equipe aqui do CT VIP é uma bênção. Vocês vão poder ver mais de perto aí, ó. Vocês vão ver um manuscrito aí de mais de 300 anos na mão do pastor. Ok, anotaram isso aí, que o uncial era também uma escrita toda em maiúscula? Olha, vocês sabem que muitas coisas que são feitas, independente do que seja, imagina qualquer coisa que seja fabricada. Imagina as primeiras cadeiras que foram fabricadas, as primeiras mesas. Imagina os primeiros notebooks. Foram feitos rapidamente, mas depois que foi criado, pensou-se em processos, não é? Que fizeram com que a fabricação desses mesmos fosse mais rápido e em maior quantidade. Vocês estão me acompanhando? O estilo uncial, ele demandava muito mais tempo. Até porque era uma letra mais artística, tinha aquela coisa de capitular, e era tudo em maiúsculo. Então, por mais que eles tivessem se aperfeiçoado, eu imagino os primeiros escritos unciais e os últimos. Com certeza havia uma diferença de tempo para se confeccionar, mas mesmo assim ele demorava muito, tá? E aí então surgiram os cursivos, entendeu? Os escritos cursivos, os manuscritos com estilo cursivo, se você quiser. E uma das características dele é justamente essa: o cursivo acelerava o processo da escrita, fazer com que a escrita fosse mais rápida. Nós já vamos chegar aí, nós vamos entender por isso. Empregava letras minúsculas ligadas umas às outras. Quando você foi para a escola aprender lá na primeira série, a professora falou que tinha 2 tipos de letra. Letra de forma e letra de mão. A letra de mão não é aquela letra bonitinha? Ela não é separada, né? A letra de forma é toda separadinha, não é? Mas a letra de mão, ela é ligada. A ideia da letra cursiva nós carregamos até hoje como a letra de mão. Mão que lembra manuscrito, lembra? Ó, uma coisa ligada à outra. Então, a letra de mão, ela é uma letra cursiva, porque ela é uma letra ligada. E isso faz com que, num traço só, seja feita toda a palavra, escrita toda uma palavra. E no tempo dos unciais, era feito letra por letra. Então, por isso que o processo, por mais que eles tivessem aprendido com os séculos, digamos, aceleramos o processo, não se compara aos manuscritos com estilo cursivo.
Porque a letra de mão, irmãos, a gente faz num traço só. A gente nem levanta a caneta. A gente só levanta para dar o pingo no I, no J e só. Sim, sim. Sim. Correto. Existe o pró e o contra. Geralmente as mulheres, por serem mais caprichosas, Deus deu a elas o dom da letra cursiva. São poucos homens que escrevem bonito com letra cursiva. A minha letra, ela não minha letra é letra de forma. Ela é meio cursiva porque eu faço umas ligações. Meu F é ligado com O e com A, sabe? Mas é letra de forma. As mulheres não, a letra de vocês geralmente surpreende. É uma mulher ou outra que você fala assim, nossa, a letra dela parece que é da primeira série, né? Mas talvez porque parou de estudar. Quando você para de estudar, você para também de quê? De escrever, de praticar. Então a letra da pessoa fica ainda naqueles moldes primários. Mas aí as mulheres que vão estudando, vão fazer faculdade, vão fazer está sempre escrevendo, acaba adquirindo uma letra, uma escrita mais bonita. Mas o que a irmã Renata falou é conveniente, porque é isso que acontece mesmo. E se é um menino, é pior ainda. Você sabe por que eu parei de escrever letra cursiva, letra de mão? Porque o meu professor Tertuliano de português, na sexta série, escreveu bem grande, assim, ó, em diagonal, ilegível, com caneta vermelha. E ele, um pernambucano bom, ele não falava baixo. Quando ele falava baixo, você escuta do outro lado da rua. Ilegível! Parei de escrever letra assim. Acabou. Meu negócio agora é só de forma. Entendeu? Meu professor me marcou lá. Olha o trauma, né? Irmãos, então, a letra cursiva, ela veio para substituir os unciais, porque era uma letra que demorava mais tempo para ser escrita, então o processo de produção de manuscritos se tornou mais fácil, certo? Pastor, se você puder mostrar também, meu querido, eu sei que você está aí controlando, me ajudando aí na questão do tempo, mas olha, isso aqui é uma ideia de letra cursiva, de escrito cursivo. É só uma ideia, tá? Então, mais ou menos aí, você vê que já é um pouco diferente. Se você perceber, tem umas letras menores, então já dá a ideia do minúsculo, porque a letra cursiva permitiu, o estilo cursivo permitiu a entrada das letras minúsculas, o que também facilitou muito o processo da escrita e da confecção dos manuscritos. Dá para ver, irmã? Que acho que eu não... E agora, melhorou, irmã Dora, por exemplo? Dá para ver agora? Que acho que o jeito que eu coloquei para cima, né? Vocês estão aí, mas não estou vendo nada. Né? Quando o pastor arrumar o véu ali, que ele vai colocar, o véu do templo de Salomão, vai escurecer aqui e a gente vai poder ver melhor ali no negócio. Entendeu? Mas até também Deus nos dá um bichinho desse com mais lumens, né? E aí vai ser aquele forte que até no sol do meio-dia a gente vai conseguir enxergar. Porque a claridade atrapalha a projeção, viu, irmãos? Você pode ver que à noite a gente desliga ali a luz, não é economia não, é porque senão vocês não enxergam a letra dos hinos e nem a pregação. Irmãos, ok? Cursivo surgiu para entrar no lugar dos unciais. Uma última coisa sobre os elementos manuscritos do Antigo Testamento é pontuação. O texto hebraico era escrito somente com a utilização de consoantes, sem sinais gráficos ou pontos. Os maçoretas, e aqui são pessoas que eram escribas, escritores, que eram confeccionadores de manuscritos, maçoretas, escribas incumbidos de preservarem inalterados textos, que inventaram um sistema de pontos vocálicos. Irmãos, você já viu como é que era escrito Yahvé? Na época que nós estávamos aqui, Yahvé Shalom. Vocês viram como era escrito Yahvé? Y, me ajuda aí. W, o que mais? Hã? Não, é o hebraico mesmo, aquele do hebraico mesmo. É o tetragrama, né, que chama. Sim, isso. Mas aquele difícil mesmo, não tem vogal.
é difícil de se pronunciar. Porque a escrita o hebraico, ele não tem, ele só tem consoantes. Pensa um negócio difícil, entendeu? Então, os maçoretas, que eram escribas, uma categoria, maçoretas com 2 S, M-A, M de macaco, A de amor, S-S de sapo, O-R-E-T-A, maçoreta, e se você quiser colocar no plural, põe mais um S aí, fica maçoretas, tá? Eles eram uns escribas, e eles inventaram os pontos vocálicos, eram sinais gráficos, que ainda existe. Você vê que às vezes tem uma aspazinha, se você olhar no hebraico, parece uma aspazinha, parece um pontinho aqui, um negocinho ali. Isso foi inventado, são sinais maçoretas, para ajudar, facilitar a leitura, e principalmente a leitura falada do hebraico, dos manuscritos. Ok, irmãos? Então, isso. YHWH, mas não tem um vogal, não tem uma vogal. No nosso tem, YA, né? E tem um E também, para nos ajudar, graças a Deus. E aí uns para facilitar, não põe nem Yavé, põe Javé, para ficar mais fácil ainda. Outros chamam de Jeová, é o mesmo. Irmãos, nós estamos aqui acabando, faltam só 5 páginas. Né, pastor? Não, pastor? Não? Mentira, irmão, nós estamos acabando de fato. Como eu disse para você, eu pude parar e conversar com vocês com mais calma, porque justamente é um assunto mais menor, entendeu? Então dá para a gente falar com mais calma, não precisa ter pressa. Opa! Se dependesse desse galo aí, Pedro ia negar não sei quantas vezes, né? O galo está cantando agora, meio-dia, 10h30. Vamos lá. Uma última coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre o período. Alguém precisa falar que eu repita alguma coisa das coisas que foram faladas? Tá tudo bem, pessoal? Como eu disse para vocês, eu estou tentando aqui ir devagar para vocês terem tempo para poder ouvirem e poderem anotar, mas vocês podem pedir para eu repetir, não é nenhum fardo. Muito pelo contrário, é um prazer. Eu quero que vocês possam anotar e perguntar. Se em algum momento eu não puder parar, pode ter certeza, depois eu vou responder. Mas eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Nós vamos prosseguir isso aqui. Como eu disse, a matéria já é técnica demais. Se a gente não puder perguntar e esclarecer algumas coisas, vai ficar complicado o prosseguimento. Eu queria falar sobre o período de produção dos manuscritos do Antigo Testamento. Período de produção. Por que eu quero falar sobre o período de produção dos manuscritos do Antigo Testamento? Porque eles vão se dividir e a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre esse processo aí dos manuscritos, né? Os manuscritos do Antigo Testamento tiveram 2 grandes períodos. Os manuscritos do Antigo Testamento, eles foram produzidos, ou eles tiveram 2 grandes períodos. Nós vamos aqui elencar. Um período é chamado de... irmão, é uma palavra mais doida que a outra, tá? Foi maçoreta? Prepara para a próxima agora. O primeiro período é período talmidista. T-A-L, midista. Tudo junto. Talmidista. Talmi. Não, é talmudista, né? Mas... talmudista, eu errei, pastor. Talmudista não é Talmo, é porque é de Talmud. Você já deve ter ouvido falar de Talmud, né? T-A-L-M-U. Perdão, eu falei Talmi, né? Me perdoe. Obrigado, pastor. Benção, é bom ter um pastor aqui por causa disso, ó. Junto. Talmudista. É Talmo, eu errei, Domênico. Talmu. É que agora aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu semana passada, na hora que eu fui falar herético aqui. O meu U virou um I aqui. Minha vista deu uma... Talmudista. Esse é um período.
E o outro período é, mais uma palavrinha para vocês, mas vocês já ouviram uma semelhante. É o período massorético. Lembra dos massoretas que eu acabei de falar? Massorético. M-A-S-S-O. Massorético. Massorético. De massoreta. Massorético. M-A-S-S-O-R-E-T-I-C-O. Tudo junto. Não. Inclusive, é difícil achar a etimologia da palavra massoreta. Meu irmão, eu fiz uma pesquisinha. Se eu achar, eu falo para você, gente, achei. De fato, eu já procurei, eu não achei. Eu fiz várias pesquisas, mas não encontrei. Encontra-se a explicação, ou seja, o conceito da palavra, mas você não acha a etimologia. Que palavra que deu origem a massorético, ou massoreta? Ok, pessoal? Então, os manuscritos, e se tratando que nós estamos falando do Antigo Testamento, que é sobre a aula de hoje, foram escritos, produzidos em dois grandes períodos. Primeiro período talmudista, e o segundo, no período massorético. Tá? Massorético, tudo junto, viu, minha irmã? É uma pena, irmã, que a gente não tem como usar, porque ia ficar muito claro. Mas eu fiz a PPT. Depois procura no YouTube, no canal da igreja, porque esse material... Você está também colocando aí, né, Renata? A Renata está colocando ali, entendeu? Então você vai conseguir ver essas palavras, você vai conseguir ver os gráficos, as coisas que eu coloquei, para que vocês pudessem ter acesso. Era um material que era para ser disponível aqui, mas de fato, irmãos, sem o véu... vai ficar complicado. O pastor vai arrumar um véu ali, que não é das irmãs de Corinto, né? Também, né? Não pode ser, tem que ser o véu de Salomão, do templo de Herodes. Vamos lá. O período talmudista, o que foi? Tem a ver com o quê? Da onde que vem talmudista? O Talmud, é dessa palavra que vem, tá? O período talmudista, termo de origem hebraica que significa literalmente, ou seja, ao pé da letra, aprender, estudar. Então, talmudista vem da palavra Talmud, que significa no hebraico, traduzindo para o português, aprender ou estudar. Mas não é só isso. Isso aqui como eu disse, é o sentido etimológico. O que eu não consegui para o massoreta, o Talmud a gente achou. Esse é o sentido etimológico. A origem da palavra, da onde que ela vem, o que ela significa, de que origem, ou melhor dizendo, idioma. Agora, a ideia, né, o pensamento por detrás, o conceito é uma coletânea de preceitos ou ensinamentos rabínicos, ou seja, tem a ver com pensamentos, tem a ver com doutrinas de mestres judeus. Decisões legais e comentários a respeito da legislação. Então, Talmud é um termo de origem hebraica que significa, literalmente, aprender, estudar. É uma coletânea de preceitos, ou como eu disse, ensinos rabínicos. Também decisões legais e comentários a respeito da legislação mosaica. Então, o Talmud é uma coleção de anotações rabínicas. Sabe aquele rodapé da sua Bíblia de estudo? É mais ou menos isso aí. O Talmud se compõe de pensamentos de mestres rabínicos interpretando a lei, e ali são anotações deles, ok? Acerca das decisões legais, de comentários a respeito da legislação mosaica, coisas que têm a ver com a Bíblia, mas na questão legal. O termo foi aplicado ao período que vai do ano 300 a 500 antes de Cristo. Esse termo, 500 antes de Cristo. Quando foram produzidos manuscritos pelos talmudistas, como eram chamados os escribas desse período. Eu não falei dos massoretas? Era um determinado grupo de escribas. Os talmudistas
é um outro grupo também de escribas. Só que é um grupo mais antigo, anterior aos maçoretas. Os maçoretas, eles vieram depois. Então, os escritos produzidos entre 300 e 500 a.C. Se constituem em escritos e manuscritos talmudistas. Amém? Entre os procedimentos adotados por esses rabinos talmudistas, obrigado, pastor. Você vai me dar aquele chorinho ou não? Senão... Obrigado. Obrigado, chorinho, né? Entre os procedimentos adotados por esses rabinos, durante essa sua tarefa de produção e preservação dos manuscritos, destacam-se, aqui eu vou falar de algumas características desse período, e de como esse povo se comportava, esse grupo chamado de talmudistas. Primeira coisa, são 7 itens que eu quero passar para vocês, mas falando, então é rapidinho. E não tem problema, irmão, o que você não anotou, lembra, vai estar no YouTube. Ainda hoje ou amanhã sobe para o YouTube. E a semana que vem, adivinha? A gente faz o Relembrar é Viver. A prova diz que vai ser uma bênção, uma resma, viu? Não, fique em paz. A gente vai avisar no dia que vai ser a prova. No dia, irmão, vai avisar no dia. É maldade, né? Prova surpresa, né? Pegadinha do malandro, né? Tá certo. Olha só, primeira coisa interessante acerca desse grupo. Os textos deviam ser escritos em pele de animais puros, conforme a relação de animais puros da religião judaica. Então, as peles que eles usavam para fazer os manuscritos, os pergaminhos, os rolos, não poderia ser de animais que eram impuros. Ele não ia pegar um tamanduá para poder fazer, não ia pegar um urubu. Eles iam pegar uma vaquinha, iam pegar uma ovelha, que é um animal que tem a unha fendida e rumina, por exemplo, para poder fazer a pele, para fazer o couro, para poder se escrever. Então, primeira curiosidade, podemos assim dizer, acerca dos talmudistas, é que eles jamais usariam o couro de um animal impuro para fazer um escrito. Ok? Essa é a primeira coisa. E eles seguiam a regra que está escrita lá na lei de Moisés. Que animal que é puro e que animal que é impuro, entendeu? Por exemplo, o cavalo, ele rumina, mas ele não tem a unha fendida, certo? Então não iam pegar jamais o couro do cavalo para poder fazer um rolo de pergaminho da palavra de Deus. Por quê? Porque o bicho é impuro. A gente não come ele, então a gente também não vai escrever a palavra de Deus nisso aí, tá? Irmãos, isso é tradição. Não foi Deus que falou para eles, vocês jamais poderão fazer isso. Isso é uma tradição dos talmudistas, ok? Segundo, as peles deviam ser presas por meio de barbantes, também feito das peles dos animais puros. Nem os cordões que ligavam esses couros, né, esses rolos, poderia ser feito de material que não viesse de um animal que era puro. Os cordões, os barbantes, que fixavam esse couro, para na hora que ele fosse aberto, esse material também tinha que ser de animal puro. Terceiro, os manuscritos religiosamente produzidos por um rabino judeu deviam ser utilizados exclusivamente nas sinagogas. Então, irmãos, era um material de uso particular. Se foi produzido por um rabino, ele não vai poder sair e ensinar em outro lugar. Ele tinha que necessariamente utilizar dentro da sinagoga a qual ele pertencia. É aquele esquema, ator que está na Globo não pode aparecer em outro canal. Era a mesma coisa aqui, entendeu? Era uso exclusivo. Somente, o pastor é o rabino aqui. Se tinha um escrito dele, só aqui ia poder ser usado, na sinagoga dele, ok? Outra curiosidade, número 4, o manuscrito, ou pergaminho, devia conter um determinado número de colunas em toda a sua extensão, sendo que cada coluna da exata largura de 30 letras. Não podia ter menos de 48 e nem mais que 60 linhas. Olha só, coluna de 30 letras e não podia ter menos de 48 linhas e nem mais do que 60 linhas.
tinha que ficar entre 48 e 60 linhas. E uma coluna com 30 letras. É uma outra curiosidade. Quinta curiosidade. O escriba devia, antes de começar a escrever, traçar todas as linhas necessárias na cópia. Pois se por alguma razão, qualquer palavra ou letra ficasse fora da extensão delineada, tal cópia era descartada. Então, sabe, a reguinha passada, a letra em cima certinho, não poderia ficar nenhuma letra para cima, nenhuma letra para baixo. Retinho, senão era descartado. Eles eram muito, como fala, criteriosos, detalhistas. Muito obrigado, isso mesmo, criteriosos. Sexta característica ou curiosidade, os pergaminhos só podiam ser escritos, como eles eram escritos religiosos, só com tinta preta. Os escritos que eles produziam tinham que ser com tinta preta. Isso fazia parte da tradição religiosa deles, tá? Da cerimônia deles. Produzir, irmãos, os textos que eles produziam, existia todo um ritual, entendeu? Não era de qualquer jeito, existia uma forma, um jeito. Igual a gente faz o nosso culto, eles também tinham uma forma para poder produzir esses escritos. A cópia só era feita a partir de um manuscrito autêntico, ou seja, uma cópia sobre a qual não pairassem dúvidas. Se aquele texto era um texto duvidoso, eles não sabiam direito se era aquele texto vinha mesmo do original, se era o original mesmo, o autógrafo, eles não se utilizavam do material para fazer a cópia. Vocês entendem o que eu estou falando? Você faz um manuscrito a partir de outro manuscrito. Se o manuscrito que eles pegaram como fonte para produzir o outro manuscrito se pairasse sobre esse manuscrito usado como fonte alguma dúvida, eles não utilizavam ele. Se houvesse alguma dúvida sobre a originalidade dele, eles não usavam, descartavam e iam atrás de outro. Ok? Sétima e última, os espaços deveriam ser rigorosamente obedecidos, ou seja, 3 linhas deviam ser deixadas entre um livro e outro, entre as consoantes, a distância de um fio de cabelo, e entre os capítulos, a distância equivalente a 9 consoantes. Então, uns dadinhos técnicos assim, que para nós não vai fazer diferença nenhuma. Eu me lembro quando estava fazendo teologia, e a gente tinha que fazer um trabalho, e no final a gente tinha que colocar a fonte, a bibliografia. Ah, irmão, que negócio chato. Primeiro vem o sobrenome, vírgula, o nome, aí a edição, se a primeira, a segunda. Ai, meu Deus, a página que você tirou aquilo, o nome do autor, o nome do livro. Existe toda uma regra, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Quer dizer, é uma bibliografia, principalmente esse último aqui. Mas aqui, na verdade, era para se fazer todo o texto, né? Rapidinho, período massorético. Esse período que vai de 500 a 950 depois de Cristo, recebe esse nome em razão do trabalho dos escribas, chamados de massoretas, por isso, período massorético, que deram ao texto do Antigo Testamento sua forma final. Mesmo sendo facilitado o trabalho de redação dos manuscritos, se comparado com o período talmudista, o período massorético contribuiu para o fornecimento dos mais fiéis manuscritos que conhecemos. A irmã Renata usou uma palavra, qual foi? Criterioso. Os talmudistas eram criteriosos, mas os massoretas eram muito mais criteriosos. Eram chatos? Aqueles eram piores. Os segundos eram piores. Tá? E aqui, já concluindo aqui, os massoretas eram os escribas e mestres cujo piedoso intuito era o de preservar inalterado o texto da Bíblia hebraica. Eles criaram o texto com os pontos vocálicos, como a gente falou já na frente, porque o hebraico não tem vogais, né? Então, para o pessoal entender o que estava escrito lá e falar aquilo, precisava desses pontos vocálicos. Visto que originalmente o hebraico era escrito apenas com as letras consonantes. Eles também anotavam o texto sagrado nas margens dos rolos e nos fins das seções escritas. Começaram a trabalhar em cerca de 500 depois de Cristo
e continuaram atuando até a invenção da imprensa. Então, até Gutenberg, o que se valeu foi dos escritos dos maçoretas. Os escribas maçoretas, até a vinda da prensa de Gutenberg, quem faziam os escritos bíblicos, os textos sagrados, eram os escribas maçoretas. Lembra que o primeiro talmudista era de 300 a 500. Esse aqui, ele veio depois de 500. Era um outro grupo à parte. Qual é a importância dessa lição de hoje, desse texto de hoje, do estudo de hoje? É que aqui está contando a história de como o texto bíblico chegou até nós, irmãos. E foi necessário durante muito tempo que houvessem pessoas, copistas, escribas, pessoas que pudessem reproduzir a partir de um outro texto, um novo texto. E às vezes até fazer a tradução para outro texto. Ele não era só um escriba, alguém que escrevia. Ele era alguém que escrevia, mas que também trazia de um idioma para o outro. Os maçoretas, eles traduziram, se não me engano, os talmudistas também, do hebraico para o aramaico, por exemplo. Por quê? Embora o judeu, o idioma dele seja hebraico, irmãos, durante muito tempo e durante muitas épocas dessa nação, desse povo, eles não dominavam a própria língua nativa, que deveria ser a língua nativa. Eles nem falavam e muito menos escreviam e liam esse idioma que era o deles. Eles falavam egípcio, eles falavam grego. Por exemplo, o Novo Testamento é grego, irmãos. É grego, koiné e aramaico. No Antigo Testamento, existe partes do texto que está escrito em aramaico. Por quê? Porque o povo precisava. Na Babilônia, irmãos, foi traduzido para o aramaico a Bíblia, do hebraico para o aramaico, para que aqueles novos judeus, que eu disse para você, com mais responsabilidades espirituais e religiosas com Deus, eles pudessem ter acesso à leitura bíblica. Os textos foram traduzidos do hebraico para o aramaico, nesse período do exílio. O Novo Testamento também possui grego, possui algumas porçõezinhas de aramaico, mas o texto é mais no grego. Por quê? O grego era o inglês da época. E não era o grego clássico, era o grego koiné, que era um grego que era falado em todo o império grego e em todo o império romano. Amém? Encerramos por aqui. Obrigado, pastor, pelo choro, né? O chorinho aí dos minutos. Obrigado a cada um de vocês. E eu espero que vocês que estão aqui presentes e os irmãos que estão nos assistindo através da gravação possam ter sido abençoados. Amém? Essa é a nossa intenção. Essa é a nossa vontade, abençoar vocês. Eu vou fazer uma breve oração, mas antes quero lembrar, 19 horas, irmãos, nós teremos culto aqui. Uhul! Né? E é culto de quê, pastor? Santa Ceia, irmãos, não é qualquer culto. Nenhum culto é qualquer, mas esse culto é o culto. É o culto de comunhão, irmãos. É o momento que você vai lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Quando você toma ceia, você está dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está lembrando que o seu mestre, o seu Senhor, o seu dono, o seu Deus, o seu pastor vai retornar. E Ele virá buscar você. Amém? Toda vez que tomamos ceia, a gente se coloca debaixo da promessa da volta de Jesus. Isso é muito bom, isso é um ato de fé. Pai, muito obrigado por essa manhã. Que manhã maravilhosa, que manhã gostosa. Eu quero te agradecer por cada irmão que o Senhor sabia que viria e os trouxe, os conduziu até este lugar. Meu Deus, abençoa aqueles que não puderam vir, seja por causa da comorbidade, seja por conta de trabalho. Meu Deus, que não seja por conta de preguiça, que não seja por conta de relaxo, ou porque é uma pessoa relapsa. Mas, Senhor, porque de alguma forma não pôde estar aqui, porque é tão bom, Senhor, estar de manhã na sua presença nesse dia. Hoje é o primeiro dia, Senhor, da semana. A nossa semana está começando. Eu quero te agradecer por ela, Senhor. E eu peço ao Senhor que abençoe o seu povo com uma bênção maravilhosa, que o Senhor abençoe cada lar dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, os que estão aqui voltarão para os seus lares, voltarão para alguma atividade, abençoe aquilo que eles fizerem. Guarda, protege o lar, Senhor Jesus, desse mal, desse vírus, protege os teus filhos, protege os filhos dos teus filhos, Senhor, que também são os teus filhinhos. Meu Deus, protege o lar dos teus servos derramando paz, em dias, Senhor, que temos um contato muito mais intenso
um contato maior, Pai amado. As pessoas não estão indo trabalhar, estão ficando em casa. E aí é onde muitas vezes a desavença acontece. Meu Deus, coloca a paz. Coloca, Senhor Jesus, a Tua graça no meio. Que as pessoas possam agir, Senhor, baseadas no Teu Espírito Santo se movendo dentro delas. Deus nos guarda nesse dia, nos dá um dia abençoado, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e nos traga, Senhor, à noite, para que juntos celebremos o Teu nome e lembremos, Senhor, da Tua volta que está por vir, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.